Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira. Uma nova semana se inicia com dois jogos muito importantes para o Vasco. Uma eliminatória de Copa do Brasil amanhã. O Vasco tem um tabu aí, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E um clássico no próximo final de semana, vulgo sábado, que virou jogo de 6 pontos. O Fluminense vem de 4 vitórias consecutivas e ainda está na zona, mas já nessa rodada pode conseguir sair da mesma caso vença o Vasco aí, tenha uma combinação de resultados, tá? Então é uma semana muitíssimo importante para o Vasco e a gente vai discorrer coisas importantes que podem ajudar na nossa semana, tá bom? Então vou pedir para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem estiver chegando aqui pela primeira vez no canal, se inscreva aí e ative o sininho das notificações. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal e você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. Amanhã tem Copa do Brasil já e tem 3 super promoções aí da Betfair. 2 para o jogo do Vasco, 2 para o jogo do Vasco e ó, até tranquilas de bater. E tem uma aí do Campeonato Brasileiro, porque a rodada encerra hoje. Vamos às 3 promoções. Se a equipe do Cruzeiro marcar um gol no Fortaleza no Mineirão hoje, tá pagando 4.0. A promoção tá aqui na descrição. Se o Vasco marcar um gol amanhã na equipe do Atlético Goianiense em São Januário, 2.0 é a promoção. E se o Vasco vencer o Atlético Goianiense, está pagando 5.0. Você não ouviu errado, tá? Então, amanhã você tem aí essas 2 promoções do jogo do Vasco. E no encerramento da rodada hoje tem Cruzeiro e Fortaleza. O link tá aqui na descrição do vídeo, as 3 promoções. Você vai clicar na descrição, vai estar lá. Cruzeiro e Fortaleza, Vasco vencendo o Atlético Goianiense e Vasco marcando o gol contra o Atlético Goianiense. Já clica direto na promoção. Dieguinho, quero fazer outra aposta. Aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, tu clica lá, se cadastra e aí faz a aposta que você quiser. Lembrando que a Betfair é a patrocinadora master do Vasco e é a bet do Vasco e do Vascaíno. Você, vascaíno, tem que se cadastrar na Betfair e fazer a sua bet lá na bet do Vascão, beleza? Vamos ajudar os patrocinadores do Vasco. O Vasco conta com você, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Diego, não vou postar hoje não, mas faça o teu cadastro já. Quando você quiser apostar, tá feito. Pô, mas não vou apostar também não, mas faz. Já tá ajudando o Vasco aí, a Betfair entende que a torcida do Vasco tá abraçando o patrocinador do clube, então vai ser bem importante, beleza? Então, dito isso, vamos agora para as informações. Primeiro, deixa eu dar uma passeada na rodada do Brasileiro, vamos falar dos jogos de ontem. A rodada foi horrível pro Vasco, tá? O Fluminense venceu o Bahia por 1-0, o Corinthians empatou em casa com o Juventude, foi a única das promoções da Betfair que não bateu. O Atlético Paranaense perdeu dentro de casa para o Grêmio por 2-0. O Inter em casa empatou com o Palmeiras e hoje a rodada encerra com o Cruzeiro e Fortaleza. Pegando da gente para baixo, e literalmente nesse momento é a galera que briga contra rebaixamento. O Vasco voltou para essa briga de novo, eu vou explicar o porquê. Vamos aqui, o 11º colocado é o Vasco com 24 pontos. O 12º colocado é o Criciúma também com 24 pontos. O Juventude é o 13º com 22 pontos. O Grêmio saltou para a 14ª colocação com 21 pontos. O Vitória venceu e saiu da zona de rebaixamento, tem 21 pontos. O Internacional, que não consegue vencer, vem afundado ali, patinando no campeonato. É o primeiro time fora da zona com 21 pontos. Importante frisar que o Inter tem 5 jogos a menos, tá? O primeiro na zona é o Fluminense, que inacreditavelmente não perde 5 jogos com 4 vitórias consecutivas. O Corinthians, que tinha reagido, vem agora de 3 jogos sem vencer, na verdade 4, porque tem um pela Copa do Brasil. Voltou para a zona com 20 pontos. O vice-lanterna é o Cuiabá com 17 e o lanterna é o Atlético Goianiense com 12, tá? Então hoje o Vasco está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Importante lembrar que o Cuiabá tem 2 jogos a menos, o Fluminense, que está na zona, tem um jogo a menos. O Inter, que é o primeiro time fora da zona, tem 5 jogos a menos. O Grêmio tem 2 jogos a menos. O Juventude tem 2 jogos a menos. O Criciúma tem 2 jogos a menos. E o Vasco tem 1 jogo a menos. Então essa classificação é virtual. Importante o Vasco fazer ponto aí, porque a água começou a bater na bunda de novo. Tá bom? Então tá feito o registro aí.
Vamos falar agora de Copa do Brasil e tem algumas situações para a gente discutir. Primeira situação, desde 2015 o Vasco não chega às oitavas de final da Copa do Brasil. Eliminamos o Flamengo, né, com aquele famoso gol do Rafael Silva, degolador de urubu, que inclusive teve no Futebolaço Podcast. Dá uma olhadinha lá que tá incrível esse episódio, tem muita coisa legal. O Vasco cai para o São Paulo, toma 3-0 no Morumbi e no Maracanã o jogo acaba 1-1. Depois disso, vamos às outras situações do Vasco na Copa do Brasil. 2016, caiu nas oitavas para o Santos, no agregado 5-3. 2017, caiu na terceira fase, eliminado para o Vitória, agregado aí 2-1. 2018, o Vasco parou nas oitavas de final de novo, eliminado para o Bahia, no agregado aí 3-2. 2019, o Vasco caiu na quarta fase, de novo eliminado para o Santos, agregado 3-2. 2020, o Vasco caiu na quarta fase, eliminado pro Botafogo, no agregado 1-0. Foi 1-0 outro jogo foi 0-0. 2021, o Vasco foi eliminado pro São Paulo nas oitavas de final, agregado aqui 4-1 pro São Paulo. 2022, o Vasco caiu para Juazeirense nos pênaltis na segunda fase. Ano passado, 2023, caímos também na segunda fase, também nos pênaltis, eliminado para o ABC dentro de São Januário, tá bom? Então, no máximo, o Vasco conseguiu, depois de 2015, chegar às oitavas de final 2 vezes. 2016 caiu para o Santos e 2018 caiu para a equipe do Bahia. 2021 caiu para o São Paulo. Foram 3 vezes. Então, o Vasco passando amanhã contra o Atlético Goianiense chega às quartas de final. Sobre Copa do Brasil, o Verratti igualou o Alexandro na campanha de 2011, campanha de título. O Alexandro marcou 5 gols naquela Copa do Brasil, o Verratti também já tem 5 gols. Só marcou mais gols que o Verratti na Copa do Brasil o Edmundo na Copa do Brasil de 2008, que o Vasco chegou até a semifinal e foi eliminado para a equipe do Sport. Inclusive o Edmundo faz o gol no finalzinho que leva para os pênaltis e é eliminado, se eu não me engano, 5-4 nos pênaltis, com o Edmundo perdendo a cobrança do Vasco. 2006, o Vasco foi vice-campeão na Copa do Brasil para o Flamengo e o Valdirã marcou 7 gols naquela Copa do Brasil e, salvo engano, ele até foi o artilheiro da Copa do Brasil. Então, o Verratti está a 2 gols de igualar o maior artilheiro do Vasco numa edição de Copa do Brasil e a 1 golzinho de igualar o Edmundo, que é o segundo maior artilheiro do Vasco na Copa do Brasil de 2008. Se o Vasco chegar à final, o Verratti tem 7 jogos para disputar, se ele não ficar suspenso. Importante frisar também que no domingo, o Verratti completou 1 ano com a camisa do Vasco. E nesses 1 ano aí, o Vasco disputou 60 jogos. O Pirata só ficou de fora de 6 jogos. 2 por suspensão, 2 poupado e 2 que ele ficou de fora, esses 2 jogos iniciais do Campeonato Carioca dessa temporada, que o Vasco foi para o Uruguai e deixou o expressinho. Está com 35 anos de idade e a regularidade dele de frequência em partida é absurdo, tá? Então tá feito o registro aí. Ele tem nesses 54 jogos com a camisa do Vasco, 25 gols marcados e 3 assistências, tá? Queria também falar para vocês agora aqui de outras situações. O David não vive um bom momento. O Paiva contra a equipe do Red Bull testou uma nova formação no 4-4-2, aquele tradicional lá de 2002, 2006, 2010, quando os times jogavam com 2 volantes e 2 meias, né? Um meia esquerdo, um meia direita e 2 atacantes. Ontem, no domingo, no sábado, o Vasco atuou assim. Primeiro tempo, Sforza como meia esquerda, Adson como meia direita, Paê e GB no ataque. Segundo tempo, ele tira o Souza, traz o Sforza para trás, puxa o Paê para meia e empurra o Verratti ao lado do GB. Aí ele faz Paê na meia esquerda, Adson na meia direita, GB e Verratti na frente, com Hugo Moura e Sforza, e depois ele mexe. Quando o Coutinho entra, ele tira o Paê, coloca o David também. Aí o que ele faz? Ele puxa o David para meia esquerda, deixa o Coutinho de atacante ao lado do Verratti e mantém o Adson aqui na direita. O David não vem num bom momento e fica o questionamento. Paê e Coutinho podem jogar juntos?
Provável que eles joguem amanhã, a discussão aqui meramente é física, tá? Talento, qualidade indiscutível. E nesse esquema, não mais com 2 pontas e um atacante, tendo 2 meias, você consegue deixar um deles jogando de atacante e o outro de meia. Vejo com tranquilidade um podendo ser o meio e o atacante e vice-versa. Como o Coutinho é mais jovem, quando ele atingir o ápice físico e estiver inteiro, ele pode ser o meia esquerda e o Payet, esse segundo atacante ao lado do Verratti. Por quê? Quando o Vasco perde a bola, o Vasco faz 2 blocos de 4, né? Lá ele, 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes por dentro e o meia direito e o meia esquerda fecham, como os pontas descem para fechar, e aí os 2 atacantes sobram, ficam na frente dessa segunda linha com 4 jogadores. Porém, hoje o Payet tá melhor que o Coutinho. Inclusive, no segundo tempo, o Payet jogando de ponta esquerda, ele até baixou aqui algumas vezes. Teve até um lance de contra-ataque do Red Bull que o Payet volta e rouba a bola do jogador do Red Bull, gira e puxa de novo um contra-ataque pro Vasco. Se for para jogar um ou outro, eu começo com o Payet de titular e o Coutinho no banco. Se for para começar com os 2, nesse momento eu colocaria o Payet de meio e o Coutinho de segundo atacante do lado do Verratti. O Coutinho tem mais predileção pelo gol também, ele finaliza mais que o Payet mais de assistência. E com essa formação, quem faz o fundo é os laterais. E o Payet vai ter o Piton passando o tempo inteiro ao lado dele. E existe um entrosamento muito bom entre os dois. E à frente do Payet, o atacante, para ele municiar, vai ser o Coutinho. A gente vai ter um lado esquerdo ali com Payet, Coutinho, Piton passando. Muito interessante esse lado. O Adson tá muito bem. Vai ter o Verratti à frente dele e o Paulo Henrique, que gosta de fazer esse lado do campo. Aí a gente tem que ter 2 volantes plantados mesmo. Paradinho ali na frente da zaga, roubando e soltando para esses meios fazerem o jogo para proteger melhor a nossa defesa. E ninguém melhor do que o Hugo Moura e Matheus Carvalho nesse momento. Souza é um jogador para a gente pensar mais à frente. Nesse momento, o Vasco está precisando de vigor físico, tá bom? E para finalizar, galera, o clima tá pesado, o torcedor tá bem preocupado aí com essa aproximação da zona de rebaixamento. O Vasco completa uma sequência importante de jogos agora sem vencer, são 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 2 empates. E tem um jogador que está muito queimado nesse momento com o torcedor, e a nossa principal torcida organizada fez uma nota ontem cobrando mesmo a diretoria do Vasco e falando sobre reforços. Vamos à nota aqui da Força Jovem. Colocar o Léo de titular, tendo o Lincoln, que entrou bem e marcou até gol há poucos jogos atrás, já é inexplicável. Mas o colocar como titular e capitão é inadmissível devido a todos os últimos acontecimentos. Se o Léo tivesse humildade, pediria para sair ainda hoje. Se o Paiva tivesse discernimento, nunca mais o escalaria. Continuar insistindo em Zé Gabriel, ou o técnico é burro, ou a escalação vem de cima. Queremos saber o porquê da insistência nesses pseudos jogadores. Não vamos mais aceitar que isso se repita e o Vasco seja mais uma vez prejudicado. Terça-feira, vocês podem plantar uma crise já na escalação. Estamos avisando de agora. A escalação desse jogo contra o Bragantino foi uma vergonha. Poupar Verratti, começar o jogo com um time teoricamente misto, um jogo-chave do Campeonato Brasileiro é inadmissível, porque não poupou o Léo Pelé. Saiam da inércia e contratem logo. E enquanto isso, coloquem e deem mais oportunidades à base. JP, GB e Lincoln, que a gente sustenta. Confiamos nos moleques e daremos tranquilidade para eles. Oscilar faz parte. Fazer merda todo jogo que não. Lembre-se, a família promete, demora, mas cumpre. Tá feito aí a nota da Força Jovem, quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se vocês concordam com a nota, concordam parcialmente, discordam de tudo. Vamos começar esse debate aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Assim nós vamos encerrando a nossa primeira edição. Logo mais eu chego aí com a nossa segunda do dia, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui!